Fala pessoal dos membros, hoje eu estou gravando um vídeo aqui para mostrar para vocês um indicador de tendência, tá? Esse indicador vai mostrar para a gente a real posição que o mercado pode tomar, tá? Esse indicador é um indicador muito assertivo, porém ele é muito volátil, tá? Ele é um indicador que vai nos dar uma tendência de curto prazo, tá? Mas com ele a gente pode prever um possível rompimento, uma possível retomada de alta. Esse indicador é o Open Interest Switch, tá? Quando você digitar aqui Open Interest, vai ter vários aqui, tá? Vários aqui. É o segundo, tá? Esse aqui, ó, Switch, tá? Quando você selecionar esse Open Interest, a gente vai ter que analisar os dois gráficos, tá? Ele vai gerar um gráfico aqui embaixo e ele vai gerar um gráfico aqui real do preço do BTC, tá? O que significa esse Open Interest? Isso aí é um interesse do mercado por comprar ou vender Bitcoin, tá? Esse indicador ele analisa todas as posições de short, de posições de long e o gráfico de medo e ganância do BTC, tá? Esse gráfico de medo e ganância, junto com as posições de long e short, vão nos dar para a gente o interesse de compra global do BTC, tá? Então, como que a gente analisa esse indicador? Bom, olha só. A gente vai ter que usar o Price Action nos dois gráficos, tá? Deixa eu te mostrar aqui um Price Action que eu previ essa alta aqui que o BTC teve, tá? Nessa alta aqui do BTC, eu usei esse tipo de indicador para mim prever essa alta aqui, tá? Então, como que eu fiz? Notem que aqui no Open Interest, a gente fez um fundo duplo, tá? Aqui no Open Interest, a gente fez um fundo duplo. Mas aqui no gráfico do preço, a gente fez um fundo mais baixo do que o fundo anterior, tá? A gente fez um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Só que nesse gráfico no Open Interest, a gente tinha feito um fundo duplo, indicando que a tendência compradora do BTC estava retomando alta, tá? Ou seja, com essa retomada de alta da tendência do BTC, a gente retomou alta no BTC, tá? Nesse período lateral grande que ele está fazendo aqui. Então, por esse price action aqui, eu consegui prever que o BTC ia dar uma pancadinha de alta, tá? Agora, se a gente avaliar a posição atual do BTC, olha o que o BTC fez. Ele entregou uma queda brusca, tá? Entregou uma queda brusca aqui. E o que aconteceu com o BTC? Ele veio e está retestando essa queda, tá? Aqui no gráfico, o BTC ainda está bem em cima aqui, tá? Ele está muito longe ainda de chegar nessa posição aqui, tá? Olha só que tanto ainda que o BTC tem que cair. Mas aqui nesse gráfico do Open Interest Switch, ele está prestes a perder esse fundo aqui, tá? E esse fundo aqui no Open Interest, ó, esse fundo aqui no Open Interest, ele é um fundo majoritário do BTC. Porque ele já foi testado uma, duas, três, já é a quarta vez que ele está sendo testado. Então aqui é um fundo interessante. Se o BTC perder essa região aqui, tá? Essa região amarela aqui, pode ser que o gráfico venha a derreter mais uma vez e a gente vir testar essa porção aqui de 49k, tá? Formando assim um fundo duplo aqui no BTC, tá? Para depois ele retomar a alta. Mas eu estou olhando aqui um gráfico diário, tá, pessoal? E nesse gráfico diário, se a gente mudar para o gráfico de 4 horas, se a gente mudar para o gráfico de 4 horas, a gente tem um espaço ainda grande ainda para se mover aqui. E por enquanto nada está indicando que isso vai acontecer, tá, pessoal? A gente ainda não perdeu esse fundo. Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário. E queria mostrar para vocês aqui outra coisa, tá, pessoal? Se a gente pegar os topos aqui do BTC, notem que esse último topo que o BTC fez, no gráfico do Open Interest, ele fez um topo maior do que os topos anteriores, tá? Ou seja, essa pancada
Ou seja, essa pancada de alta que o BTC fez aqui nos últimos dias, a maioria das pessoas viram que poderia ser um rompimento de fato do BTC. Então o Open Interest teve lá em cima, tá? Ou seja, tem mais gente acreditando no rompimento de alta do que numa possível queda. Tá, pessoal? E é isso aí. É um videozinho rápido que eu trouxe para vocês e isso pode ajudar muito, tá?